Olá, queridos amigos. Sejam bem-vindos ao canal Estudar Kardec para mais uma edição de Falando de Espiritismo. Olá, queridos irmãos, queridas irmãs, estamos juntos aí mais uma vez no nosso canal Estudando Kardec para fazer hoje o complemento da segunda parte, do estudo, se podemos criticar o argueiro e a trave de Paulo. Foi publicado pelo nosso irmão Paulo Antônio Ferreira lá no portal do espírito.com.br. E nós extraímos de lá esse texto muito bem elaborado por ele e vamos dar continuidade hoje, segunda e última parte, E começa ele dizendo assim: neste último caso, a representação é uma maldade. No primeiro é um dever que a caridade manda que seja cumprido com todo o cuidado possível. Aos demais, a censura que alguém faça a outrem deve ao mesmo tempo dirigi-la a si próprio, procurando saber que não terá merecido. É muito importante vocês, na sequência, prestarem bastante atenção nesse primeiro parágrafo que eu acabei de falar. Segue ele dizendo: assim não fica nenhuma dúvida de que podemos comentar o Evangelho se não estamos citando nomes ou citando algum caso tirado do cotidiano, de algum centro que pudesse facilmente permitir e identificar o faltoso. Então é muito importante, ele segue também aí nesse comentário a nossa mesma linha. A gente não procura, não está citando nome de autor, nome de centro, para nada, A crítica feita citando o Evangelho tem sempre a característica de ser aplicável a todos, inclusive por ser usada pelos espíritos mentores, que ou nos inspiram a abrir uma página ao acaso, como costumamos fazer, vamos abrir uma página ao acaso para fazer a leitura, onde estaria a frase que alguém ou todos do grupo precisam ouvir, ou que, sabendo a lição a ser lida na sequência, permite que certos fatos aconteçam para mostrar aonde estamos errando. Mas não estariam essas palavras de São Luís em contradição com a mensagem da indulgência que nos deixou o espírito de José? Sentimento doce e fraternal que todo homem deve alimentar para com seus irmãos, mas do qual bem poucos fazem uso. A indulgência não vê os defeitos do outrem, ou, se os vê, evita falar deles, ou até mesmo divulgá-los. Existem pessoas que criticam sistematicamente todos, procurando sempre erros de cada um, fazendo maledicência e faltando assim com a indulgência. O que ele está dizendo aqui é óbvio, e que me permitam também deixar aí o nosso parecer. Muitas das vezes fazemos críticas, sim, mas críticas que vêm a trazer não só para o grupo, mas para todo mundo que está ali no centro, mostrar que determinadas coisas não estão corretas, que determinadas coisas não condiz com as obras fundamentais de Allan Kardec, que foi para Allan Kardec um trabalho incrível, um trabalho de muita dedicação, de muito esforço. Para quem não conhece, deveria passar a conhecer, ler sobre a vida
completa de Allan Kardec, o trabalho que ele teve para trazer a codificação desses livros para a gente. E, de repente, vem pessoas e começam a fazer colocações porque leram em outros livros, de outros autores, que teve somente um espírito que falou. Aí, com Kardec, trabalhou vários espíritos, e espíritos de escola. Não foi umzinho só que veio, editou, escreveu e acabou, não. Foram vários, foi pesquisa. Aquilo que não servia, ele jogava fora. Se tivesse 99 certos e um errado, ele jogava fora. Tinha que estar tudo 100%. Então hoje existe aí várias coisas que se falam sobre espiritismo que não é espiritismo. E nós somos obrigados a alertar. Aí somos chamados de críticos. Ah, só vem para o áudio, só vem para o vídeo para falar. Tem que mostrar os erros. Se nós não mostrarmos os erros, as coisas vão numa sequência errada a vida inteira. E não é por aí. A coisa tem que ser seguida numa linha correta, onde todos possam estar falando a mesma linguagem. Fazendo o quê? Fazendo uso das obras fundamentais de Allan Kardec. Aí vem a crítica, quando não está condizente com isso. E muitos nos criticam, falando que nós estamos criticando isso ou aquilo, mas a gente só faz quando é necessário. E procuramos de toda forma não deixar ninguém em maus lençóis. Por isso que a gente não cita, como ele também, não citamos nomes, a gente cita o fato. Aquele que achar que a carapuça encaixa, que o faça. Mas nós não vamos deixar de prestar um bom trabalho de esclarecimento a todos aqueles que são interessados em conhecer a verdadeira doutrina dos espíritos, que são as obras, que estão nas obras fundamentais de Allan Kardec. E seguimos. Uma crítica aos problemas do espiritismo na tentativa de alertar para que surjam soluções, demonstrando confiar na competência dos responsáveis pela mudança e de entender que o julgamento desses dirigentes podem também ser válidos, mesmo quando contrarie as sugestões feitas. Estaria também a favor do progresso. Mas uma crítica feita com a intenção de acusar dirigentes, mostrando pretensos erros que estariam sendo cometidos por teimosia ou por falta de visão, seria injusto. E isso aqui ninguém faz. Em si mesmo, já traz um argumento para considerá-la não espírita. E os sintomas do vírus do orgulho e do personalismo. De fato, existem críticas nos demais livros espíritas, mas é a crítica boa. Isso aí ninguém pode negar. Geral, que nos faz refletir sem ofender. O cuidado que devemos ter, portanto, é o de não confundirmos um tipo de crítica com outro. De não generalizarmos o que se diz da crítica útil para justificar uma crítica danosa. De não ofendermos com a crítica geral, querendo dar a entender que nos foi feita diretamente com o intuito de ofender, numa espécie de chantagem emocional, mas podemos parecer como vítimas, enfim, de não coibirmos a crítica. Útil por causa da crítica fútil. Passando a crítica útil, pelo teste da peneira, vemos que
ao enfatizar um ponto do Evangelho que, mesmo sem sabermos, coincide com a falta de algum irmão ali presente, podemos dizer que é uma necessidade fazê-lo para que se corrijam que, em uma bondade, alguns irmãos que estariam sendo prejudicados. E, por fim, isto tudo é uma verdade que todos já conhecem. Então, por que escondê-la? Por muitas vezes a gente vê determinados dizeres dentro de qualquer livro da codificação. E a gente sabe que tem um irmão ali que ele tem que se enquadrar dentro daquilo e ele não está se enquadrando. Então a gente enfatiza bem aquilo ali para ver se, como a gente diz aí na linguagem popular hoje, né? Para ver se ele se toca, né? E rapaz, essa aí foi para mim, pegou na testa. Então temos que prestar bem atenção. Temos que colocar bem essas coisas quando, de fato, soubermos que alguém do grupo não está em acordo com aquilo que está ensinando a doutrina, né? E a gente aproveita e dá uma pincelada. Se o caso persistir, é claro, uma conversa fraterna, amigável, com muito carinho, em particular com o irmão, vai com certeza resolver o problema sim. Porque por muitas das vezes vocês notem, já notaram, quer dizer, que às vezes a resposta dos espíritos a Kardec, ela é curta e grossa e seca. Não. Ponto. Não, nós já o dissemos que é não. Ponto, acabou. Ninguém se ofende. Ninguém fica magoado. E ali ele está fazendo uma crítica. Poxa, eu já falei para você anteriormente que não era. E você está me perguntando de novo. É não, ponto. Né? E ninguém fica zangado com isso, não. Já pensou se os discípulos de Jesus ficassem zangados quando ele falava homem de pouca fé? Ele estava dando um puxãozinho de orelha. Vamos prestar atenção no que eu vim falando e conversando com vocês. Tem que ter mais fé. Ele não falava isso jogando rosas para ninguém, não. Com certeza que não. Mas falava de um modo muito sutil, muito alegre, mas dando o seu puxãozinho de orelha. Vocês precisam. Tipo aqui, eu não vou estar aqui para sempre. Aqui também, no Espiritismo, daqui um dia a gente vai embora. Mas temos que deixar aí alguma coisa sólida, concreta, de acordo com o que é nos ensinado dentro da doutrina e não o que foi dito por outros depois, que se você pegar para analisar junto às obras fundamentais, você vai ver que não tem nada a ver. Então, é importante que se atentem todos a isso, né? Da mesma forma, devemos verificar se também nós podemos nela estar incluídos. Vocês estão cansados de sair. Isso aí é mais uma prova. Vocês todos que assistem o nosso canal, sempre vê no final, na hora que eu digo para todo mundo, enviem suas críticas e suas sugestões, informações, suas dúvidas lá para o nosso e-mail. Por que eu falo isso? Porque eu posso estar falhando. Eu não sou perfeito. Eu não sou o dono da palavra. A minha palavra não é a última e nunca vai ser. Nós vamos estar sempre dialogando fraternalmente. Se eu peço para fazer isso para mim, eu posso cobrar isso dos outros. Vai lá, me mostra onde está. E nós vamos chegar a um consenso e vamos acertar. Nós temos que viver nessa união de troca. Troca fraterna, sem melindre.
Eu adoro quando alguém me manda uma crítica, porque eu vou lá analisar e, rapaz, é mesmo. Outro dia mesmo, um amigo falou assim, tem hora que você se empolga, né? Eu falei, tem hora que eu me empolgo. E estou procurando não me empolgar tanto, falar mais moderadamente, estou aprendendo. E espero que todos também ajam da mesma forma que nós do canal Estudar Kardec fazemos. Quando não for verdadeira e parecer dirigida a nós, compreendemos as razões de quem criticou, mesmo quando seja por vingança e peçamos a Jesus para iluminar esse irmão que não perca a oportunidade de se corrigir. De fato, fulano não gosta de mim, mas fez uma crítica aí que, legal, muito bom. Vamos procurar corrigir isso aí e não fazer novamente, né? Evidentemente não cabe a ninguém julgar estas questões, somente a Deus cabe o julgamento. Vivemos num mundo imperfeito e quando somos ofendidos ainda reagimos. Tem muitos aí que quando se sente ofendido pula nas tamancas, né? Como a gente diz popularmente. Estamos longe de nos comparar aos espíritos de luz. Isto não impede que tentemos nos melhorar. Eu não estou em patamar nenhum altão, estou lá embaixo ainda. E tenho consciência disso, né? Não é porque eu estou lá embaixo que eu tenho que ficar esbravejando e quando alguém fala, não, vamos olhar e vamos fazer o que é correto. Precisamos definir sempre o que é certo ou errado, pois é esse o aprendizado pelo qual nós estamos passando. Todos nós, sem exceção. Não existe o melhor nem o pior. Todos nós estamos aprendendo dia a dia. Tanto o maior quanto o menor. Todos nós estamos em aprendizado, por isso estamos aqui no corpo da carne. Se nós já fôssemos algum bambambam, a gente não viria aqui, a gente estava lá do outro lado, em outra escala, em outro departamento, né? Como a garotada gosta de falar. Portanto, todos estão certos desde que não haja exageros, desde que a crítica seja impessoal, quando não ocorrem radicalizações e todos mantenham a sua mente aberta. O resultado nessa situação será o progresso geral. O oposto dessa situação ideal é quando todos os irmãos de um centro se omitem com medo de parecer estar vendo argueiros e não as traves. E isso acontece. Está todo mundo vendo que a coisa está errada, mas ficam receosos em falar, com medo de ser repreendido, porque fulano é o diretor, porque fulano é o presidente. Não importa. Está errado, fugiu a regra, vamos lá conversar, vamos lá bater um papo. Por quê? Só porque é presidente pode fazer o que quer e dizer errado e a gente é obrigado a aceitar? Não. Isso quando não acontece, o seguinte, eu vou dar um exemplo para vocês. Porque eu vi isso diversas vezes na minha vida. Vi aqui no Espiritismo e vi lá na Umbanda. E esse exemplo é muito, muito sério. E isso acontece mesmo. O responsável lá pelo trabalho da casa, né? O top, por muitas das vezes, quando quer ele impor a sua mudança, a sua regra, ele fala simplesmente assim: olha, meus irmãos, meus queridos irmãos, né?
deu uma massageada no ego e lá vem a pancada. Eu recebi uma mensagem do mentor da casa para fazer isso, isso e aquilo. Aí todo mundo, foi o mentor que falou, temos que fazer. Esse mentor pode não ser verdadeiro aí. Pode ser do médium mesmo. E ele está falando que ele quer que aquilo aconteça. Aí, para ninguém questionar, ele diz que fomentou. Ó, o chefe aí falou que tem que ser assim. E todo mundo faz, todo mundo aceita e a coisa vai embora. Eu deparei uma vez com um lance desse e tudo bem. Fomentou que falou, foi, tá bom. Quando o médium foi liberado lá, eu poderia conversar com você, pô, você me faz uma gentileza? Na primeira oportunidade que tiver, eu gostaria, na primeira oportunidade que tiver, que o nosso mentor se manifeste aqui na casa, você poderia me chamar para mim conversar com ele, dialogar com ele a respeito dessa regra aí que ele colocou, só para me fazer algumas ponderações e trocarmos uma ideia, porque não é só eu que estou pensando dessa forma, tem outros irmãos também, mas ninguém quis vir falar aqui, todos pensam igual a mim, então eu vou lá representá-los, mas queria falar com o mentor. Quando ele vier, quando ele der passividade e vier novamente na casa, você me chama para me falar com ele. Ah, tá bom, pode deixar, chamo sim. Estou aguardando até hoje. Já fazem anos, e ele até hoje ainda não veio mais para conversar comigo. Não há então reflexão profunda nem progresso, embora todos aparentem uma evolução que não existe até que se lhe pisem nos calos. É mais fácil viver dentro desse modo, sem opinar, sem ter que defender ponto de vista, sem ter que estudar muito, fazendo críticas na surdina com os mais chegados. Aquela panelinha, né? Ninguém quer ir lá falar com o presidente ou com o vice-presidente, diretor, mas fica lá aqueles grupinhos falando, bem, ele está errando, ele está fazendo isso. Vai lá todo mundo e fala com ele. Ué, vamos sentar e vamos conversar como pessoas, gente. Como irmãos. Irmãos não foram feitos para se estapear, não. Foram feitos para conversar, trocar diálogo. Tudo fraternalmente. Justificando seus erros com os erros alheios, sem combater o bom combate em seu interior. Aos poucos, todos estarão sem rumo, aceitando as determinações do líder do grupo, sem entender onde o certo e o errado em seus atos. Depois fica assim, pô, afinal de contas é o quê? É ou não é? A gente lê uma coisa, ele está dizendo outra. A gente... É complicado, né? E às vezes você vê essas coisas acontecerem. Nós somos obrigados aqui, estar aqui agora, nesse instante, fazendo essa crítica, porque isso é um exemplo real. Eu já vi mentor mandar recado para o grupo para que pintasse uma parede da cor X. É engraçado, né? Mentor agora está preocupado com a cor da parede. Aí você, espertamente, né, com alguma expertise, a gente consegue saber que aquela cor é a cor favorita do dirigente. E aí? Ninguém vai falar com ele. Ninguém vai fazer uma crítica sobre isso. Uma crítica saudável, sem discussões, né? Como a gente sempre fala. Essa atitude hipócrita de santo não leva à evolução espiritual. Seria melhor adotarmos uma atitude mais natural, sem forçarmos uma evolução que ainda não possuímos, porque após a morte, o verdadeiro estado evolutivo de cada um sempre se tornará claro. A verdadeira evolução só se vê com a compreensão
e esta só se consolida com a experiência de vossos erros e do esforço que fazemos para corrigi-los. Todo mundo sabe disso, né? Todo mundo sabe disso, que todo mundo já leu isso, todo mundo já ouviu essa frase. Mas tem poucos que estão fazendo, tem poucos que não estão tentando mudar. Eu estou tentando todo dia, gente, é a maior dificuldade. Mas vou tentar, vou continuar tentando. Se não for dessa vez, vai ser da próxima. Mas não vou deixar de fazê-lo, não vou me acomodar, não vou ser hipócrita. Não tolhamos, portanto, nossas iniciativas com medo de errar, involuntariamente. Resumindo, podemos citar as palavras de Jesus? Podemos comentar os seus ensinamentos para melhorar e compreendê-los? Responde ele: sim, podemos. O que não podemos é recusar de ver os nossos próprios erros. O que vem de Jesus e dos Espíritos de luz é perfeito, mas a interpretação que damos pode não ser a correta. Além disso, o que nos parece certo hoje poderá deixar de ser assim no futuro, quando nossa compreensão for maior. O que não podemos ainda é usar as palavras de Jesus para fugir à autoanálise de nossos erros, para evitar responder uma questão, para evitar ter que aceitar uma crítica e então acertar a mudança interior necessária. Nós temos muito que corrigir, mas temos que estar livres, abertos a ouvir as críticas. Nós temos que ter empatia, saber compreender o outro, onde o outro está, onde é que o outro não está, onde que ele está posicionado, onde ele não está, ouvi-lo e se for o caso, tentar fazer mudanças que o façamos com muito conhecimento também. Por isso que a gente bate na mesma tecla. Não adianta ser diretor ou presidente de centro espírita e não conhecer as obras fundamentais de Kardec. Porque você vai se basear em quê? Para explicar. Não podemos ainda usar as palavras de Jesus para fugir à autoanálise de nossos erros, para evitar responder uma questão, para evitar ter que aceitar uma crítica e então acertar a mudança interior necessária. Não podemos principalmente ser grosseiros ao fazer a crítica, nem particularizá-la com ironias, nem faltar com educação devida, nem polemizar pelo prazer de polemizar. O que não podemos fazer também é acreditar que toda crítica é válida e cair na maledicência, tentando denegrir a reputação das pessoas que não pensam como nós. Finalmente, devemos ficar vigilantes para não forçarmos o hábito da crítica quanto mais, esquecendo que existe de bom e de belo na vida e nas pessoas. E ele aqui encerra a apresentação, o trabalho dele sobre a crítica, né? É um trabalho bacana, está lá no Portal do Espírito. Quem quiser tirar, ler o texto, está lá o texto completo, ok? Meus irmãos, chegamos então ao final aí da nossa segunda parte. Espero que todos tenham gostado. E aqui vai de novo aí, vou falar outra vez. Mandem suas sugestões, suas críticas, façam seus comentários da maneira que vocês quiserem. Vocês têm liberdade para tudo aqui dentro do canal.
pode dar sugestão sobre algum tema que vocês querem ouvir, podem perguntar sobre qualquer tipo desses temas que nós temos aí já colocado na nossa playlist. Pode fazer o que vocês quiserem, esse canal é a casa de vocês, ok? Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, muito obrigado pela participação de todos. Aqueles que ainda não estão inscritos no canal, vai lá, dá uma clicada lá onde inscrever-se, faz a sua inscrição lá. Isso nos auxilia bastante. A gente fica, não queremos número, não é para querer número, é para saber se estamos atingindo de fato aquilo que nós precisamos atingir. E graças a Deus estamos atingindo, devagar, no efeito beija-flor, levando uma gota de cada vez para apagar o incêndio, mas pelo menos estamos fazendo a nossa parte. Talvez não apaguemos o incêndio, mas com certeza vamos ter algumas coisas de fato ao nosso de bem para todos nós, né? Fizemos a nossa parte, isso que é o mais importante. Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau. Não se esqueçam, espiritismo sem estudo é espiritismo sem qualidade. Um forte abraço, um beijo em seu coração. Tchau, tchau.